Fala pessoal, beleza? Dá pra ouvir quando. Vamos ver se o pessoal vai começar a entrar. Pra gente ver o som e tudo. Essa nova tentativa aqui de live nesse horário das 22 horas. Aí o pessoal tá começando a entrar, legal, show de bola. E a gente tá testando algumas coisas hoje. Então, vamos ver se consigo melhorar aqui a qualidade da câmera. Piorei, acho que vai ficar bom. Também ficar me vendo não é nenhuma coisa maravilhosa. Depois vou tentar melhorar essa iluminação aqui. Mas vamos falar um pouquinho hoje de medicamentos, né? Falar de obesidade. Depois eu vou querer saber de vocês, se vocês gostaram aqui dessa ideia aqui atrás de colocar tipo um bannerzinho layout, uma coisa meio gambiarra que a gente fez aqui na TV aqui de casa, aqui do meu escritório. Se dá pra ver legal, se não dá, o som tá bom, se não tiver legal vocês me avisem, tá? Mas vamos começar, né? Vamos começar, preparei algumas coisas. A ideia não é vocês irem falando comigo, fazendo perguntas. Como eu estou fazendo essa live sozinho, eu não tenho muita capacidade de ficar mexendo no celular e olhando que perguntas e etc. Mas juro que depois a gente salva essa live e depois, se tiver alguma questão que eu não responder nesse meio das minhas falas aqui, a gente começa, tá bom? Então beleza, pessoal, hoje vamos falar um pouco de medicamentos, né, para tratamento de obesidade, para perda de peso, né? Mas acho que é o que eu falo para todo paciente. Quem já me conhece, acho que parte de vocês já me conhecem, né? Sabem que antes de a gente falar de obesidade, falar de medicamentos para perda de peso, né? Na verdade, a medicação não é ela que vai fazer você perder peso, mas a medicação é uma das ferramentas que a gente utiliza nesse processo de perda de peso. E eu nunca canso de falar para todo mundo, para todos os meus pacientes, para quem me conhece, que na verdade, para você ter efetividade na perda de peso, ela é uma parte do tratamento, mas o global é mais importante. O que é o global? Quando eu falo de global, quando eu falo do que é que a gente tem que fazer. E eu sempre falo daquele famoso tripé, né? Que são, na verdade, são 4, um tripé de 4. Mas beleza, né? Que é você trabalhar a sua alimentação, trabalhar exercício e trabalhar seu descanso. Isso que vai levar você ao objetivo final, né? Que é a perda de peso. E aí, é claro, isso depende muito mais de você, muito mais do paciente, né? Falando você como paciente, do que de mim, né? Eu ajudo, mas não sou eu que faço, que não sou eu que resolvo isso para você. Eu estou tentando arrumar aqui a iluminação. A iluminação aqui não é das 10 mais, deu para reparar, né? Eu vou comprar uma lâmpada para iluminar minha pequena testa ainda. Mas de qualquer maneira, e a minha parte onde eu entro, é claro, né? Vendo toda a parte de exame clínico, conversa, consulta, entender o que está acontecendo na vida do paciente, né? Puxar uma história legal, tentar buscar realmente qual é o cerne do problema que levou ao ganho de peso e ver os exames, fazer exame físico, ver os exames de sangue, né? Os exames laboratoriais quando necessário, né? Se tem alguma coisa, se não tem. E dentro disso tudo, sim, a gente consegue trabalhar esse processo de perda de peso. Então, eu tive essa ideia de fazer essa live, e até vocês viram que eu postei agora há pouco, eu fiz deixei alguns pontos prontos, porque senão eu começo a falar, eu vou e volto, vou ficar me enrolando inteiro, e aí vai ficar uma coisa muito chata, muito monótona, tá? E vocês estiverem muito chato, monótono, não estiverem entendendo nada que eu estou falando, pode criticar, pode colocar aí, tá bom? Então, então na verdade, é o tratamento disso. E a gente entender que quando a gente fala desse tipo de tratamento, é um tratamento a longo prazo. Por que a longo prazo? Tá? E aí eu já estou falando inclusive das medicações, dos medicamentos. Porque a obesidade é uma doença crônica. O que significa doença crônica? Uma doença de longa duração, uma doença que muitas vezes não tem a cura, entre aspas, né? Que você vai ter que tratar, ou se não tratar, você vai ter que cuidar dela o resto da sua vida. Assim como a pressão alta, assim como a diabetes. Então, o paciente que tem pressão alta, toma os medicamentos para pressão, muitas vezes eles não conseguem parar. Se você é um paciente depois de 5, 6, 7 meses ou anos tomando medicamento, resolve parar de tomar medicação sem
fazer a outra parte também de exercício, emagrecimento, etc., resolve parar de tomar medicação, provavelmente a chance do quadro de hipertensão voltar, ela é enorme. O paciente diabético, a mesma coisa. Você vê que paciente diabético, paciente hipertenso, uma parte do tratamento é a parte medicamentosa, porque todos eles também, como são doentes crônicos, eles têm que ser tratados de maneira crônica e tem que haver também uma mudança de hábito de vida. Né? Então, se você pegar a maioria dos pacientes que são diabéticos, eles têm que fazer exercício, eles têm que controlar a alimentação. Os hipertensos também, muitas vezes, se não tiver nenhuma contraindicação, claro, de fazer um exercício, mas também tem que controlar a alimentação, controlar o sal, controlar isso, controlar aquilo, né? Então, todos esses pacientes, eles têm que ter um tratamento crônico da parte básica, né, de alimentação, etc., como da parte de medicamentos. E o obeso é a mesma coisa. Então, se a gente vai tratar uma doença crônica, não dá para a gente falar de medicamento. A gente, como a live de hoje é bem da parte de medicamentos, não dá para a gente falar de medicamentos como tratamento. Vou tomar um negócio para experimentar uns 15 dias, 20 dias, ver se dá certo, se não dá. Esse remédio não me emagrece, que me emagrece é outro. Então vamos parar com isso. Acho que é isso que a gente tem que entender. Se obesidade é uma doença crônica, o tratamento dela também tem que ser um tratamento crônico. Se for a base de medicamentos, o uso da medicação muitas vezes tem que ser crônico. E o paciente tem que entender o que ele está fazendo é só uma parte do tratamento. Não tem remédio que te emagreça. Tá? O remédio ele vai te ajudar naquilo que está atrapalhando, naquilo que está interferindo e vai potencializar o resultado final do que você está almejando. Mas remédio nenhum vai te emagrecer. Tá? Como não tem nada na vida, na parte de ganho de peso, não é um fator que é o bandido, que é o vilão da coisa que fez você ganhar peso, também não tem um só fator que é aquele que vai ser o bonzinho, que vai ser aquilo que vai resolver o problema. Tá? Mas quando a gente fala de medicamentos para obesidade, no consultório, a gente tem que ter a ciência de que algumas indicações a gente tem que identificar no paciente para poder começar com a terapia medicamentosa. E dentre dessas indicações a gente sempre usa o IMC, que é aquela velha, é o índice de massa corporal, aquela continha que a gente aprendeu a fazer, né, vê na internet, vê em programas e a gente sempre fala, que é o peso dividido pela estatura ao quadrado. Isso nos dá uma relação da relação do peso com a estatura, se o paciente está dentro ou fora do peso, se é o paciente obeso, sobrepeso. É claro que tem uns viés, a gente sabe dos viés de massa magra, etc., mas ainda é muito utilizado para grandes massas, para grandes trabalhos e tem uma efetividade muito boa. Então, pacientes que têm um MC acima de 30 para cima, ou seja, pacientes que já são obesos, ele já tem indicação da gente começar com uma terapia medicamentosa, certo? Mesmo que tenha comorbidade ou não tenha nenhuma comorbidade. Quando eu falo comorbidade, uma doença associada, que não tenha uma diabetes, paciente que não tenha uma pressão alta, que não tenha nenhuma outra comorbidade que possa piorar a situação. Então, pacientes obesos, acima de obesidade grau 1 e IMC acima de 30 já tem essa indicação. Pacientes que têm o IMC entre 25 até 29,9, né, de 30 para baixo, de 25 a 29,9, que são os pacientes que estão numa faixa de sobrepeso, a gente pode iniciar desde que o paciente apresente alguma comorbidade associada, uma diabetes, uma resistência insulínica, o paciente seja hipertenso, o paciente tem uma cardiopatia, né, uma doença do coração, alguma coisa, a gente já tem a indicação de começar. Então, pacientes do MC acima de 30, sem nada, já tem essa indicação, ou pacientes sobrepeso, com IMC entre 25 até 29,9, certo? Então, esses são os dois pacientes. É uma das indicações quando a gente fala do peso, da relação do peso, obesidade e sobrepeso. A gente pode pegar também, tem uma outra maneira da gente examinar o paciente e ver se ele tem alguma indicação também de a gente começar a utilizar as medicações para obesidade. Fazendo como? Fazendo a medida da circunferência abdominal. Por que a gente faz isso? Porque pacientes que têm um aumento da circunferência abdominal são pacientes que têm uma obesidade central, são pacientes que têm uma obesidade abdominal, são pacientes que têm uma obesidade visceral e são pacientes que têm um maior risco cardiovascular. O que eu quero dizer? São pacientes que apresentam uma maior chance de desenvolver um infarto, de desenvolver um derrame, de ter algum problema que o pouco de peso que ele tenha acima
potencializa demais, ele ter algum problema grave e sério por causa da obesidade, mesmo que ela seja de menor grau. Então, em homens que têm a circunferência abdominal maior que 102 centímetros e mulheres que têm a circunferência abdominal maiores que 88 centímetros, a gente também tem indicação de começar a terapia de medicamento para esses pacientes, tá? Independentemente, não estamos falando de MC, tá? Nós estamos falando só da circunferência abdominal. E a gente pode até começar uma terceira classe. Deixa eu pegar aqui o relógio, porque eu fico meio perdido na hora e depois eu passo do tempo e a live acaba no meio, então eu vou começar a me controlar aqui nos horários. Para quem me conhece sabe que às vezes eu falo e não consigo parar de falar. A minha gambiarra deu certo. E tem uma terceira classe de pacientes aqui que a gente pode também colocar, que são aqueles pacientes que você já acompanha, que pode não ter nenhuma dos dois indicações, mas são pacientes que têm uma dificuldade, que são pacientes bem borderline em relação ao IMC, são pacientes que estão bem naquele limite da circunferência abdominal, que faz uma dieta hipocalórica, que faz algum tipo de exercício, mas que não consegue ter uma efetividade na perda de peso, não consegue chegar onde quer emagrecer e ficar ter uma melhora da saúde. A gente também coloca muitas vezes, entra com essas medicações anti-obesidade, né, para tratar esse tipo de paciente. Então, eu acho que a gente consegue, assim, de uma maneira, né, tudo isso que a gente está falando, como a gente está fazendo uma live, é óbvio que tem muito mais coisa, tem muito mais discussões que a gente pode colocar, mas de uma maneira geral, para você que se encontra num patamar de algum desses, você pode conversar com seu médico, você pode pesquisar e muitas vezes você tem indicação. É claro que as indicações também vão depender demais da avaliação do médico, né? Por que eu estou falando isso? Porque a obesidade ela pode ter N causas, né? Ela pode ter uma causa de desencadeamento por conta de algum problema social, de ansiedade, você pode ter uma causa de obesidade por algum problema metabólico, seja até, né, coitado da tireoide, mas muitas vezes a tireoide pode interferir nisso, ou você tem uma resistência insulínica, né? É muito importante que o médico, na hora de entender, né, e essas são sempre perguntas que eu faço para os meus pacientes, tentar entender qual que é a válvula, qual que é o escape, né, dos pacientes. Então, você come a mais, é um paciente que tem crises compulsivas ou só come a mais, é o paciente que levanta à noite para comer, é o paciente que belisca o dia inteiro, são as mulheres, principalmente no período de TPM, entender um pouco a parte sentimental da coisa, unida com a parte metabólica, para você conseguir realmente ter uma história e conseguir fechar isso e, se for o caso, se for necessário, entrar com as medicações. Beleza, pessoal? Tem algumas dúvidas aqui que eu já vi, espero que já nesse meio já estou tentando responder, mesmo que eu não fale o nome de vocês, mas eu acho que nesse inteirinho a gente consegue chegar e trabalhar um pouquinho legal, tá? E quando a gente sabe que a medicação, né, independentemente de qual for a medicação, se a medicação foi efetiva ou não, né? O que é preconizado pela Associação Médica Brasileira é que para medicamento, tratamento de obesidade, tratamento anti-obesidade, seja considerado efetivo no tratamento do paciente que você está cuidando, o paciente tem que apresentar uma perda de mais ou menos 1% do peso inicial por mês e entre 3 e 6 meses ele atingir em mais ou menos 5%, né, até 6 meses, 5% de perda corporal do peso inicial e conseguir durante o restante do tratamento ter a manutenção, pelo menos a manutenção do peso. É claro que se perder mais que 5%, perder 6, 7, 8, 9, 10%, se for uma perda de peso controlada, melhor ainda, tá? Então a gente entra com a medicação, a gente começa, independentemente de qual seja a medicação, começa a trabalhar com esse paciente e aí nós vamos observando por pelo menos 6 meses. Tá? Então essa é um dos pontos que a gente falou no começo, de por que tratar a obesidade. Muitas vezes o paciente já vem com 2 pedras, já vem tudo armado no consultório e fala, a gente podia começar assim, não, já usei, não adianta nada. Isso também já usei, eu falei, doutor, não tem nada, eu já usei tudo e nada adiantou, porque eu já usei esse aqui, usei um tempinho, não adiantou nada, esse aqui não mexeu com a minha fome, o outro não tirou meu sono, esse aqui é uma porcaria que também, aí dei para minha vizinha pegou. E, na verdade, entender que tratar
a obesidade com a medicação não quer dizer se uma hora deu certo, essa hora vai dar certo, se uma hora não deu certo, ela não vai dar, e etc. Porque são momentos diferentes, são terapias diferentes, são metas diferentes, são conjunturas diferentes para a gente poder utilizar. E aí eu tento fazer o paciente entender que isso é um tratamento a médio e longo prazo. Eu tento fazer o paciente entender que não é em 15 dias que as coisas vão se resolver, que muitas vezes o paciente, às vezes, eu acho que é até um erro muito nosso isso, o paciente entra na sala e acha que ele vai sair com uma fórmula da felicidade e que vai em uma semana ter resolvido os problemas, aquela angústia ela vai ter saído, aquela vontade de comer chocolate descontroladamente ela vai ter sumido e que tudo vai ser uma maravilha na vida. Depois de uma semana ela olha e fala, nossa, não mudou nada, nossa, mudou muito pouco, eu aumentei a dose por conta própria, eu posso aumentar, então, pelo menos alguns perguntam, alguns aumentam, alguns trocam, alguns nem usam, né? Por quê? Ou porque acho que o médico está falando a mesma coisa, o médico não está entendendo, porque e eu falo que às vezes a culpa é nossa porque a gente muitas vezes, e eu já como fui paciente, vocês sabem disso, a gente sai do consultório muitas vezes com a impressão de que a gente está saindo com uma fórmula, a gente está saindo com um remédio, o que quer que seja que vai resolver o problema. E eu sempre coloco para os pacientes que na verdade quem ganhou peso, fui eu também, né, mas no caso do paciente, foi o paciente que ganhou peso, o paciente vai perder peso, é você só alguma pessoa que vai tentar ajudar. Mas se o paciente não fizer toda a parte dele, não tentar entender, não tentar buscar um equilíbrio entre as coisas, de nada vai adiantar. E não vai ter medicação, não vai ter o melhor remédio, não vai ter remédio que resolva, não vai ter cirurgia bariátrica que resolva, não vai ter bala intragástrica que resolva, não vai ter nada que resolva. Tá? Então, tá travando a live aí, gente? A Danila tá falando que a live tá travando. Se estiver travando, vocês me dão uma cena, porque para mim aqui tá tudo normal. Tá? Vocês me falem. Aí a gente pode voltar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, o que a gente, quando a gente voltando a falar aqui das medicações, falar das medicações para obesidade, a gente pode, óbvio, vamos primeiro entender o paciente, então a gente fez a anamnese, a gente fez a consulta, o paciente subiu na balança, fez a bioimpedância, a gente mediu, fez, aconteceu, e aí nós vamos colocar as cartas na mesa, que nem eu falo, vamos jogar, eu sempre faço uma explanação, quem já foi no meu consultório sabe, eu tenho a minha lousinha, eu desenho, eu faço, aconteço. Fica um garrancho desgracento, mas pelo menos as pacientes entendem o que eu estou querendo dizer, né? Entre a alimentação e tudo. E agora falando realmente de quando a gente senta para conversar, né, e eu já expliquei tudo que tem que fazer acontecer, nós vamos falar de medicamentos, tá? E aí eu sempre gosto de conversar com o paciente, né, e deixar ele à vontade. Primeiro que eu acho que todo mundo tem o direito, eu tenho o dever de passar isso para o paciente, e eu acho que todo paciente tem o direito de entender o porquê que vai usar tal medicação. No mínimo, óbvio que não precisa saber a farmacocinética, a farmacodinâmica, níveis de absorção, não, mas pelo menos o paciente entender o mecanismo de ação e pelo menos ele entender qual que é a minha intenção quando eu estou utilizando uma medicação X para ele, muitas vezes, pelo menos o paciente já sai um pouco mais tranquilo em relação assim, putz, então acho que vai ficar melhor para utilizar, acho que agora vai dar certo, né? Então são alguns cuidados que eu acho, para quem é médico, para quem é da área estiver me assistindo, que eu acho que vale a pena. Perca 5 minutos, explique, tá? Explique para o paciente como que a medicação que você vai usar age, porque você vai perder, entre aspas, 5 minutos da sua consulta, você vai ganhar a confiança do paciente e você pode ter certeza que a aderência do tratamento vai ser muito melhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar de classes dessas medicações, tá? Então quando a gente fala de medicamentos para obesidade, a gente tem aqueles medicamentos que são inibidores do apetite, que vão inibir o apetite. Tem aqueles medicamentos que são sacietógenos, né, que vão agir na nossa saciedade, e tem os medicamentos desabsortivos, que vão interferir na absorção dos nutrientes. E a gente pode utilizar, né, e já são perguntas que fizeram, a gente pode utilizar uma classe, 2 classes, 3 classes, não tem problema. Mesmo, nós vamos falar mais para o final da live também, que eu separei algumas medicações que a gente usa off-label, que são medicações off-label. São medicações que em bula não tem a indicação para serem utilizadas no processo de perda de peso, mas que a gente pode utilizar dentro de um padrão,
né, com essa finalidade, né, que ela auxilia. Então não é proibido o uso, mas não tem indicação de bullying uso. E a gente faz e nós vamos falar um pouquinho delas depois também, beleza? Então quando a gente fala de medicamentos para o tratamento de obesidade, a gente está falando então de medicações para agir na fome, né? Então diminuir o apetite, né? No senso de fome, na saciedade, e outra que vai ter uma ação desabsortiva. Então a gente está falando de 3 medicações, eram 4 até um tempo atrás, quem me segue sabe, eu falei bastante, né? Tem uma outra que eu vou falar depois, que é a lorcacerina, que ela foi retirada do mercado por conta de trabalhos e de um trabalho que saiu que falava que aumentava o risco de aparecimento de câncer nos pacientes, então retiraram. Então hoje, né, liberadas pela Anvisa, nós temos 3 medicamentos, certo? Que é a sibutramina, que é a liraglutida e que é a orlistat, né? Então vamos falar um pouquinho de cada uma só para vocês entenderem. Cada uma delas está mais ou menos agindo, né, dentro de um padrão de mecanismo que eu falei para vocês. Então a sibutramina, ela é uma medicação que ela tem uma ação no nosso sistema nervoso central, certo? Então ela age nos neurotransmissores, né, para quem não sabe, neurotransmissores são substâncias que estão no nosso cérebro, que elas são responsáveis pelas nossas auxiliam nas nossas sinapses, na formação da nossa linha de raciocínio, etc. E elas também são responsáveis por auxiliar em alguns processos de bem-estar, de capacidade de concentração, de humor, de algumas emoções nossas, né? Então nós temos dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, glutamato, adrenalina. A gente tem uma série de neurotransmissores que quando estão equilibrados dentro do nosso cérebro, a gente consegue manter mais ou menos um padrão emocional legal, tá? E teoricamente, quando o paciente perde um pouco desse padrão, começa a ter sintomas, né? Seja sintomas emocionais, seja sintomas de concentração, seja uma série de sintomas. Inclusive muitos pacientes, muitos medicamentos antidepressivos são utilizados, tem uma ação em sistema nervoso central parecida, né, com a da sibutramina. Então a sibutramina tem essa ação, ela vai agir em alguns neurotransmissores. Deixa eu passar aqui que senão eu vou me perder nas minhas folhinhas, né? A sibutramina tem uma ação em neurotransmissores, ela age principalmente em 2 neurotransmissores, que é noradrenalina e dopamina. Tem uma ação em serotonina também, né? Então ela mexe com a serotonina, mexe bastante com o nosso humor. Por ter essa ação dopaminérgica e noradrenérgica que a gente chama, ela tem um pouco de fator anfetaminérgico. Ela não é considerada uma anfetamina, mas ela tem um quê de anfetaminérgico por conta de ação nesses 2 neurotransmissores, tá? Ela tem também uma ação em gordura marrom. Depois a gente pode fazer uma live que é bem legal também sobre gordura, né? Que gordura não é tão ruim quanto vocês imaginam. A gordura tem várias funções no nosso organismo, tá? E tem uma gordura que é a gordura branca, tem a gordura marrom. A gordura marrom é super importante pra gente, principalmente nas crianças, porque é cheio de mitocôndria, então formação de ATP, energia. Então ela ajuda na parte do metabolismo. Então a sibutramina também tem uma ação nessa parte. Então ela, tendo ação no sistema nervoso central, ela consegue agir no centro de fome, ela diminui os nossos ímpetos de fome. Ela tem uma ação um pouco elevada na saciedade, então ela melhora um pouco essa sensação de saciedade, ou seja, saciedade é a sensação que é o sintoma que a gente tem de melhora entre uma refeição e outra, conseguir segurar sem sentir a fome. Então ela segura um tempo maior, ela age nessa saciedade por conta disso. Ela tem um fator termogênico por agir também nessa nossa gordura marrom, então ela aumenta um pouquinho a termogênese. Não é igual os termogênicos de academia, tá, gente? Então é importante falar isso para vocês. Mas ela tem esse fator termogênico. Vou tomar uma água, que minha garganta está ficando seca. Quem diria, Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Mas então a sibutramina tem esse tipo de ação. Então a gente utiliza para alguns pacientes com indicação correta. Eu não vou ficar falando aqui das medicações. Olha, se o paciente sente isso, eu vou dar isso. Se o paciente sente aquilo, eu vou dar aquilo. Até porque muitas vezes vocês vão se ver algum diagnóstico, vão achar que precisa tomar medicação. Então a ideia não é essa. A ideia é dar uma geral para vocês para falar sobre esses medicamentos, beleza? Tá?
Então, da sibutramina a gente tem uma ação quando a gente quer diminuir um pouco essa fome, esse ímpeto de fome, trabalhar um pouquinho a saciedade, né? Tomar um pouco cuidado, pacientes hipertensos, pacientes idosos, pacientes renais, gestantes, inclusive gestantes a gente não dá nenhuma das 3 medicações liberadas pela Anvisa para perda de peso, tá? Nenhuma delas é liberada para tal. Inclusive, quando a gente fala de alguns ansiolíticos que a gente usa off-label para gestante, a gente pode utilizar só sertralina ou fluoxetina, né? Mas não só para perda de peso, mas para ansiedade, mas no foco, vamos voltar para o foco. O que eu acho do HCG, a HCG não tem a comprovação alguma e nem é medicamento para perda de peso, né? Tem gente que utiliza o HCG só como um fator dentro de um processo de uma dieta bem hipocalórica, né? Que teoricamente melhora a qualidade da perda de peso, mas não tem nada cientificamente comprovado e não entra aqui nenhum desse rol de medicamento para perda de peso, tá bom? NET, beleza? Vamos falar da segunda, que é o Orlistat, né? O Orlistat, ele entra naquela classe de medicamentos liberados que agem na absorção, tá? Então é uma medicação desabsortiva, que eu quero dizer. Então ela pega uma porcentagem da gordura que a gente consome, não deixa absorver, manda para o nosso intestino, e aquela gordura ela é colocada nas fezes e a paciente elimina. Então, tanto que uma grande parte dos pacientes relata que quando faz uso do Orlistat, muitas vezes ela olha para o vaso e vê poças de óleo, etc., porque é uma parte. Então, é importante falar que o Orlistat ele pode ter alguns efeitos colaterais. E o principal efeito colateral, se o paciente exagerar, é fazer nas calças, certo? Suja as calças. Por quê? Porque ele trabalha por porcentagem de absorção. Então, se você é uma pessoa que consome, vou te pegar alguma coisa aqui, consome isso aqui de gordura, uma parte disso que você não vai comer. Agora, se você pegar e consumir isso aqui de gordura, é uma parte disso que você não vai comer. Então, proporcionalmente, 30% disso é uma parte pequena e 30% disso é um calhamão de coisas. Então, às vezes o paciente exagera, resolve comer uma feijoada, resolve comer um churrasco cheio de gordura, e aí tem uma urgência fecal e muitas vezes não dá tempo de chegar no banheiro. Eu brinco com o paciente, ele acha que vai vir um gás, mas não é um gás, ele acaba sujando. Então esse é um dos principais problemas de quem usa o Orlistat e acaba exagerando, né? Mas eu utilizo para alguns pacientes, eu gosto bastante dele quando está bem indicado e sempre também explico para os pacientes os efeitos colaterais, tomar cuidado, etc. É super importante, tá? Porque senão o paciente vai lembrar de você, vai te xingar 10 gerações porque você deu uma medicação que fez ele se evacuar inteiro e nunca mais vai usar, tá bom? E aí a gente entra, já falamos da sibutramina, falamos do Orlistat, e a gente entra na terceira classe de medicamentos que são os sacetógenos, que aí é um dos medicamentos mais utilizados aqui no Brasil, que são os análogos do GLP-1. E a gente tem um monte de análogos do GLP-1. Tá? A gente tem a dulaglutida, a gente tem a semaglutida, a gente tem a liraglutida, tá? Então a gente tem outros também análogos do GLP-1. E dentro dos análogos do GLP-1, o único que tem em bula, que ele é liberado, autorizado e tem os trabalhos que são liberados para perda de peso, é a liraglutida. Tá? A liraglutida, nós temos 2 medicações no mercado que é a liraglutida. Um é o Victoza, o outro é o Saxenda. Né? E estou vendo que tem bastante gente perguntando sobre o Victoza, tá? Então vou falar da liraglutida, que Victoza e Saxenda é o mesmo, inclusive é da mesma indústria farmacêutica. A diferença é que o Victoza ele foi lançado há muito tempo atrás como medicação para diabetes, e aí sim que as pessoas começaram a utilizar por mais tempo o Victoza e viram que o Victoza tinha uma ação legal para perda de peso. Hoje a gente já sabe inclusive que o Victoza, ou a liraglutida em si, ou a semaglutida também, além de melhorar o padrão de hemoglobina glicada, melhorar a parte de controle da diabetes dos pacientes, diminui muito o risco cardiovascular, então diminui potenciais eventos de derrames, infartos, etc. Então tem uma ação muito legal nessa parte também, tá? Mas como depois de um certo tempo for visto que a liraglutida tinha uma ação muito legal na perda de peso, e vários estudos foram feitos e hoje tem uma segurança muito grande em relação ao uso dessa medicação, foi liberada para perda de peso aqui pela Anvisa, pelo FDA, na Europa, e todo mundo inteiro é utilizado
a liraglutida. Só que eles não poderiam colocar a mesma medicação, né, o Victoza, para perda de peso e para controle da diabetes. Então eles lançaram uma segunda droga, que é o Saxenda. E, além disso, foi visto nos trabalhos que, para uma efetividade de perda de peso, a dose a ser utilizada na liraglutida para perda de peso teria que ser maior do que a dose utilizada também para controle da diabetes. Então, muda um pouco a caneta. A caneta do Victoza, se você consegue graduar até ela 1,8 e a do Saxenda você gradua até 3. Mas, muitas vezes... como é a mesma droga, tem muitos médicos que até começam passando o Victoza para o paciente, porque a droga é a mesma, até por conta de custo, não que uma mais cara que a outra, mas porque uma vem 2 canetas na caixa, vem 3, mas é mais por conta disso. Mas ela é muito utilizada, eu uso bastante, eu gosto bastante da liraglutida, acho que tem um efeito super legal. Ela aqui, qual que é o principal mecanismo de ação dela? É análogo do GLP-1. O GLP-1 é um hormôniozinho que a gente libera no final do nosso intestino, que é um dos mecanismos, tá? Que faz um mecanismo de saciedade, certo? Karen, não. Não dou remédio para ninguém. Quer, passa em consulta, beleza? Voltando a falar do GLP-1, então, o análogo do GLP-1, então, eles agem como se fosse esse hormônio, GLP-1, que é um hormônio chamado glucagon-like peptide, é uma proteína parecida com o glucagon, e o glucagon é um hormônio que contrarregula a insulina, por isso que foi pegou muito bem para pacientes que são diabéticos. E esse hormônio é um dos hormônios que nos ajuda na saciedade do sistema nervoso central, que nosso cérebro ele é ativado por esse GLP-1 e fala, opa, para de comer, chega, está saciado, tá? Então, o paciente utiliza essa droga que tem na fórmula dela, a molécula é parecida com a desse hormônio, ele come um pouco, já tem a sensação de saciedade, come menos. Além disso, ele faz também uma saciação, né, que a gente chamaria, qual seria a palavra correta, no estômago, porque ele mexe com o esvaziamento gástrico, ele faz com que o estômago fique mais parado, ele diminui a velocidade de movimento do estômago, então o estômago fica mais lento, então você come um pouco, você tem sensação de empachamento. Então esses são são as duas principais vias de mecanismo de ação dessa medicação, dos análogos de GLP-1, né? Hoje tem uma outra que saiu no mercado há pouco tempo, que é a semaglutida, que é a aplicação semanal. O Victoza e o Saxenda são aplicações diárias, né? A semaglutida não tem em bula a utilização dela ainda para perda de peso, mas tem estudos mostrando que tem uma efetividade em relação a isso, mas ainda não se sabe se vai ser, não está bem definido a dose a ser utilizada, e se é uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e o custo, que são medicamentos que geralmente são de custos mais altos em relação tanto à sibutramina quanto ao Orlistat, tá? São aplicações subcutâneas, já são canetas prontas e tem uma efetividade bem legal. Efeitos colaterais principais que eu sempre falo para todo paciente, que pode dar com o uso principalmente, né? Vamos falar dos 3, que eu acabei não falando dos 3, vamos falar dos efeitos colaterais que a gente está falando do Victoza. Os principais são dor de cabeça, constipação, pode dar um pouco de náusea, pode empachar um pouquinho, mas são todos esses efeitos colaterais são todos bem controláveis. Dificilmente o paciente vai vomitar, a não ser aqueles pacientes, né, que a gente fala, mas resolve fazer doses mais altas do que deveriam e realmente passam mal vir do avesso, porque a gente vai graduando a dose conforme vai passando os dias e o paciente vai sentindo a necessidade de graduar isso devagarinho. Então, dependendo da dose, o sintoma pode piorar. Então, geralmente são isso, um pouco de constipação, um pouco de náusea, um pouco de dor de cabeça, mas 2, 3 dias de adaptação, isso geralmente melhora. A Orlistat eu falei, né, que geralmente é o intestino solta e o paciente acaba tendo uma incontinência, acaba perdendo fezes, né, e borrando as carças, né? E a sibutramina, que pode dar alguns efeitos colaterais, às vezes como insônia, como dor de cabeça, como cefaleia, como dor de cabeça e cefaleia é a mesma coisa, né? Não seremos tão redundantes assim, mas pode dar a dor abdominal, pode dar um pouco de tremores, né? Geralmente esses sintomas a gente vê no começo do tratamento, tá? Dificilmente depois, já na metade para o final do tratamento, a gente vê alguns sintomas desses no paciente. No caso
do Victoza, né, do Saxenda, a gente vê geralmente na mudança da graduação, né, geralmente quando a gente aumenta a dose o paciente sente alguma coisa, e no Orlistat é muito pontual se o paciente acaba exagerando na refeição que ele fez. Tá? Então são esses os 3 tipos. Pode misturar uma com a outra? Em tese não tem problema algum. Tá? Não tem problema você dar sibutramina e dar um Orlistat para o paciente, você dá o Orlistat e dá o Victoza Saxenda para o paciente, não tem problema algum. Você pode misturar essas medicações. As medicações, elas podem viciar? Uma outra pergunta que as pessoas fizeram. Não, geralmente esses medicamentos, quando são bem indicados, bem utilizados, você tem um risco só mais com a sibutramina de ter um uso a longo prazo e ter uma dependência, entre aspas, da sibutramina, mas também não tá, é de fácil controle quando o paciente está bem adequado. Os efeitos de como quaisquer medicamentos que você usa, geralmente o corpo tende a reequilibrar isso e tende a diminuir um pouco os efeitos iniciais do remédio, ele baixa um pouquinho os efeitos depois de um certo tempo, e por isso que muitas vezes no tratamento de obesidade, e é por isso que eu volto a falar que eu falei no começo, um tratamento crônico, tem que ser feito o acompanhamento sempre, a gente pode acabar trocando, mudando dose, mexendo nas medicações, porque são momentos diferentes, então são terapias diferentes, né? Então você pode ter uma diminuição dos sintomas, às vezes usando a sibutramina depois de um tempo, diminuir um pouquinho essa sensação da fome ter diminuído, os pacientes relatam, e a gente vai trabalhando de acordo com o dia a dia do paciente, porque muda muito, mas você pode ter certeza que muitas vezes para o efeito, mas se a medicação for efetiva, o paciente, além de não ficar dependente e de não ter tantos efeitos colaterais, ele está muito melhor em relação à sua sensação. Eu vi que teve uma pergunta aqui que passou, está tendo bastante pergunta se atrapalha a tireoide. Não, pode ter certeza, eu não sei o que eu fiz aqui, pode ter certeza que a obesidade atrapalha muito mais a tireoide do que uma medicação bem indicada para perda de peso. Quando você utiliza a medicação de forma correta, de forma coerente, o risco de ter problema na tireoide é muito menor. A obesidade é muito mais grave, a chance de você ter problema da tireoide, tá? E a gente pode falar também de medicamentos que a gente acaba utilizando também off-label, que a gente acaba ou não utilizando nenhuma dessas 3 medicações, ou alguma das 3, né, juntos ou separados, e a gente tem as medicações off-label. Existe uma classe de medicamentos que a gente usa, que a gente acaba trabalhando, e tem alguns trabalhos que são legais também, né, que é a bupropiona. A bupropiona, ela é um medicamento ansiolítico, ela tem uma ação também em noradrenalina, também em dopamina, também em serotonina. É uma medicação que a gente usa muito para quem quer parar de fumar, né? Tabagista a gente acaba utilizando porque eles agem nos mesmos receptores que o cigarro age no nosso cérebro, então ele acaba competindo e diminui esse ímpeto do paciente buscar o cigarro e fumar. Não mexe muito com o centro de fome, mas eu sempre falo para o paciente, segura aqui. Tem uma outra medicação chamada naltrexone. Naltrexone é uma medicação que a gente utiliza para desmame de alcoolismo, para paciente que desmame de drogas como opioides, né? Então eu até brinco com o paciente, não estou chamando o paciente de fumeta nem de cachaceiro, mas naltrexona também não é uma medicação que tem uma ação de diminuição do centro de fome, a ação no sistema nervoso central, que vai agir em fome, nada. Mas quando a gente utiliza essas medicações junto, né, a bupropiona com naltrexona em doses um pouco mais baixas, ela tem, quando a gente junta essas 2 medicações, um dos efeitos colaterais que a gente observa geralmente é essa ação de fome, diminuir o ímpeto, melhorar um pouco essa busca do paciente por comida, e os pacientes relatam que tem uma melhora e a gente consegue às vezes uma perda de peso efetiva, tá? Então às vezes é uma medicação que não tem uma indicação de bula, né? Para uso, pode dar náusea, pode dar mal-estar no começo, então a gente começa os 2 com dose mais baixa do que são encontrados na farmácia. Por exemplo, naltrexona eu começo com 1/5 da dose mais baixa que você acha na farmácia. A gente utiliza. Tem uma outra medicação, né, que é o topiramato. Tem muita gente que utiliza o topiramato, eu particularmente às vezes eu uso o topiramato com alguns pacientes. O topiramato é uma medicação que tem muita gente que usa para
enxaqueca, mas de bula, a principal função dela é para tratamento de epilepsia. É uma medicação que é a gingaba, que é um outro neurotransmissor importantíssimo para a gente, tá? Ela tem então essa medicação e muitas vezes e tem estudos que estão saindo que o uso do topiramato ele melhora muito aquela vontade, aquela compulsão, a busca por alimento também. O topiramato, muitas vezes as pessoas utilizam ela isoladamente, e nos Estados Unidos existe uma medicação que é a oxímia, que aqui no Brasil ela não é liberada, tá? Que é a fentermina com topiramato. Fentermina é uma anfetamina, aqui no Brasil a gente não tem mais, não trabalha mais com anfetamina, que tinha anfepramona, fenproporex, que a galera usava de rodo, de balde, mas nos Estados Unidos tem a fentermina, né? Então oxímia é a fentermina com topiramato, é a medicação mais utilizada nos Estados Unidos para perda de peso. Aqui no Brasil ela não foi liberada. Teve um tempo atrás que teve uma outra medicação de fentermina que tentou se trazer até por meios de importação, mas não surtiu tanto efeito. Então a Anvisa ela é bem reticente em relação ao uso de anfetaminas ainda, tá? E eu duvido que vai sair tão cedo, que vai ser liberado tão cedo essa classe de medicamentos para uso, tá? Mas lá nos Estados Unidos é utilizada e bem utilizada lá, e eles, pelo menos eles mostram uma efetividade boa, tá? As medicações dão mais água. Mas o topiramato também ele é bastante utilizado. Então outros ansiolíticos, às vezes a gente utiliza como a sertralina, como fluoxetina, como vortioxetina, como alguns outros, mas ele tendo uma ação muito mais diminuir os ímpetos ansiosos para melhorar a busca do alimento, da fome, etc. Mas tem gente que acaba utilizando ele, né, como um final como uma busca final para perda de peso, né? Então é uma utilização também off-label, você pode utilizar para ajudar. Tem a metformina, né, que eu estou vendo aqui, o Saxenda eu já falei, Morozio a gente vai falar um pouquinho de fitoterápicos e algumas coisas assim. A metformina ela tem uma ação também quando a gente acaba utilizando para pacientes na perda de peso, a gente acaba utilizando hoje muito para paciente que tem resistência insulínica, né? A gente sabe que a insulina ela é um hormônio que quando ela encontra resistência para a ação, é um dos principais hormônios que acaba ativando enzimas que são as principais enzimas que adoram acumular gordura no nosso organismo. Então a gente utiliza a metformina até para tentar melhorar a resistência insulínica. O único problema é que a gente não sabe se o paciente é obeso porque tem uma resistência insulínica ou ele está resistente à insulina porque ele ficou obeso. Então, até você conseguir, e muitas vezes você não vai conseguir achar a resposta, né? Então você tem que ver o que veio primeiro, porque a gente olha o exame e fala, tem uma resistência insulínica, vamos tratar. Mas será que ele ficou resistente à insulina porque ele ganhou peso? Ou, né, acho que deu para trabalhar, para vocês entenderem, né? O uso de diuréticos, o uso de laxantes eu não recomendo. Espirulactona é um diurético, é recomendado, né, em alguns pacientes específicos que têm realmente a necessidade, porque não vai te emagrecer, vai te desidratar o diurético, só cuidado com isso, tá? Existe uma outra classe de medicamentos que são os inibidores de SGLT2, tá? Você já deve ter ouvido falar de Jardiance, Invokana, do Xigdu, né? O Xigdu ele é fugiu o nome, dapaglifosida com a metformina, né? Então essa classe de medicamentos é para pacientes também para diabéticos, né? Então o que acontece? Então quando a gente come o açúcar, esse açúcar ele cai na corrente sanguínea, e ele vai, a hora que ele cai na urina, ele vai ser excretado pela urina, tem essa enzima, né, esse GLT2. Ele pega essa molécula de glicose, devolve para a corrente e toca e vamos embora. Essa medicação ela bloqueia a ação dessa enzima, então uma parte do açúcar que você consome você elimina na urina. Eu brinco como se fosse um orlistat dos carboidratos. Então a parte do carboidrato que você consome, você não reabsorve, você não metaboliza, você manda embora. Então tem muita gente que utiliza até nesse processo de auxílio de perda de peso. Funciona para todo mundo? Não. São medicamentos que tem que ter um cuidado para serem utilizados. Pacientes às vezes relatam um pouquinho de incômodo ao urinar, né? Qualquer outro dessas medicações, né? Bupropiona com naltrexona, muitos pacientes sentem enjoo, sentem mal-estar.
O topiramato, os pacientes às vezes sentem enjoo, os pacientes sentem náusea, às vezes tem muito paciente que tem crises de amnésia, uma amnésia recente, crises meio de abstinência, ficam meio estranhos, sentem meio assim fora do prumo do chão, né, meio avoado. Então são esses efeitos colaterais. Tem uma outra medicação que é o Venvance, que é uma anfetamina que um tempo atrás virou moda também, a galera usou demais, e que hoje já caiu. Particularmente eu usei poucos pacientes, 1 ou 2, e não vi resultado algum com nenhum deles, né? Eles são utilizados para déficit de atenção. Eles são utilizados, né, muito paciente que acaba utilizando a Ritalina, utiliza o Venvance hoje. Então é uma classe das anfetaminas que teoricamente também vai ter uma ação no centro de fome, vai dar uma segurada e dar uma segurada na fome, e o paciente tem essa perda de peso, né, com o uso das anfetaminas. Tem também a utilização de fitoterápicos, né? Então eu particularmente eu gosto bastante dos fitoterápicos, mas não só no processo, eles têm uma ação um pouco diferente, né? Alguns fitoterápicos é muito mais uma ação sinérgica com os outros medicamentos, né? Então, que nem a gente vai falar do Morozil, às vezes o triptofano, 5-HTP, picolinadicroma, as folias, mucuna. Então tem um monte de fitoterápicos que a gente pode utilizar, tá? E quando a gente fala também, né, que vocês perguntaram bastante, da união hoje, como que é trabalhado muito essa parte da picolinadicroma, uso bastante também, né? Depois a gente pode também falar bastante dele numa outra live ou em posts. Tem alguns posts que eu tenho falado dele também. Que a Alt está perguntando para mim, ela perguntou bastante a gente utilizar classes de medicamentos diferentes, ou até medicamentos off-label, utilizar elas de uma maneira conjunta. O que a gente faz muito hoje, diferente de antigamente a gente pegava, né, pelo menos é o que uma nova escola que eu acredito que está surgindo e que estou tendo um resultado legal. Antigamente se pegava uma medicação e trabalhava ela exaustivamente até a dose máxima, né, que ainda hoje tem um pouco preconizado isso também. E aí, a hora que você viu que o paciente conseguiu atingir a meta ou passou um tempo e aí ele entrou na fase de platô, e daí você faz a troca e você vai vendo a real necessidade do uso daquela medicação, da troca, né? Hoje eu tenho uma linha de utilização, às vezes, de diferentes classes de medicamentos em doses mais baixas, tá? Então, o que a gente vê algumas coisas saindo relação, você pode utilizar, que nem ela falou, a fluoxetina com a sibutramina. Tem gente que tem efeitos colaterais péssimos, às vezes tem gente que usa bupropiona com fluoxetina, né, são classes de medicações, tem que tomar muito cuidado com essas misturas, tá? Não é para sair fazendo o que era... Cara, que na minha opinião foi uma das coisas que mais pegou quando a Anvisa acabou bloqueando a anfetamina, porque eu pegava muito antes aquelas fórmulas horrorosas, né, de benzodiazepínicos com estimulante, com anfetamina, com inibidores, aí colocava uma folhinha de alguma coisa, com diurético, com hormônio da tireoide, era um negócio horroroso. Então, eu acho que isso foi um dos fatores. Então, quando você vai misturar a medicação, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber onde a medicação age, qual a história do paciente, a necessidade. Se o paciente, muitas vezes, os pacientes fazem acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, acompanhamento com endócrino, então eu sempre falo, pode me ligar, entre em contato, então tem que tomar muito cuidado. Mas o que a gente vê hoje é que, em vez de utilizar uma medicação e escalonar isso até altas doses, às vezes você utilizar várias medicações de classes, né, parecidas, de ação parecida ao sistema nervoso central, em doses mais baixas, você começa a ter a chance de você ter uma efetividade, ela é grande, e diminuindo bastante os riscos de efeito colateral, que você consegue abranger uma gama maior de locais, de mecanismos de ação. Então, particularmente, eu tenho, né, até no consultório, como eu tenho uma proximidade grande com os pacientes, quem, né, se estiver me assistindo, não me deixe mentir sozinho, mas muitas vezes até eu coloco algumas medicações e a gente começa com doses baixas, e às vezes eu mando, em vez de mandar comprar, mando manipular,
e fala, vamos manipular um pouquinho, manipula pouco, experimenta, vê, vamos testar, porque às vezes os efeitos colaterais são muito grandes, mesmo em doses baixas, e o paciente não vai tolerar, tá? É diferente da gente falar que ele vai começar a utilizar e a gente vai parar no meio do que você tem o paciente que tem um efeito colateral muito ruim, que uma semana ele está tomando, ele está péssimo, ele passa mal, e aí você fica com o paciente, você não sabe o que você faz. Então, traz o paciente junto, utiliza doses mais baixas, começa a controlar, às vezes muda um horário, muda uma coisa, sabe? E aí junto trabalha com a nutricionista, a alimentação, exercício. Então, a hora que você você consegue trabalhar isso, trazer o paciente para você e deixar ele ciente. E às vezes eu brinco com o paciente que entra na minha sala, eu falo dos piores, o que eu posso sentir? Você pode, sei lá, vou tomar vamos sacanear, você pode vomitar? Pode vomitar. Você pode passar mal pra caramba. Eu falo pra ele, eu vou te já falar o que é pior, porque já te prepara pro pior. Se você não tiver o pior, você vai ficar feliz comigo. Se eu te preparar pro mais ou menos, se você tiver o pior, você vai querer vir aqui e você vai jogar esse saxina na minha testa, né? Então eu sempre brinco com o paciente que eu preparo ele pro pior. Mas o importante, volto a falar, né? Até porque o uso de medicamentos, eu acho que a gente deu para dar uma passada geral, né? Muita coisa para falar, vai dar praticamente que 55 minutos já de live, muita coisa para falar. Mas eu acho que era mais para dar uma passada, né? Primeiro que eu queria, sendo bem sincero com vocês, eu quis fazer um teste no horário, né, das 10 horas da noite, para fugir um pouquinho. Eu acho que hoje eu estou concorrendo só com o Bruno e Marrone, mas eu acho que eles também estão perdendo de mim aqui, tá? Estão perdendo muita informação, isso sim. E testar os horários, porque eu acho que é um horário legal também, principalmente nessa quarentena, porque eu sei que concorrer, não só por mim, mas o horário mais cedo às vezes também é meio complicado para todo mundo que está nessa fase de quarentena. Então depois eu vou fazer no meu Insta, eu vou colocar para vocês darem opinião dessa hora da live aqui, tá? E a gente vai conversando, tem um monte de pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Eu vou gravar essa live, vou deixar salva essa live, vai ficar disponível no meu Insta, e depois o Gabriel Boninho da clínica, ele vai disponibilizar no canal do YouTube, tá? Mas acho que deu pra gente pelo menos falar bastante de medicamento. Dá pra gente falar bastante das indicações, das classes, mas o mais importante eu acho que é vocês entenderem que, volto a falar, o tratamento é crônico, não é a medicação que vai tratar vocês, tá? Acho que a medicação faz parte, não é só ela é 20% do tratamento. Não adianta você tomar remédio e comer tudo errado, não fazer exercício, dormir mal, então você tem que ter uma noite de sono efetiva, você tem que ter uma vida feliz, você tem que agradecer todo dia, você tem que meditar, você tem que comer bem, tem que fazer tudo direitinho. Se você fizer tudo direitinho, o remédio pode te ajudar, tá bom, gente? Então, obrigado por todo mundo que assistiu, vi que hoje foi bem legal mesmo, e agradeço mais uma vez vocês. Durmam bem, fiquem com Deus e até mais. Valeu, gente, tchau!